Vivemos todos nós hoje em um mundo cheio de contradições, né? Um mundo onde o banho de sol, que comprovadamente aumenta a imunidade do ser humano contra o vírus chinês, é criminalizado. Que uma máscara sem nenhuma comprovação científica de sua eficácia é obrigatória. E um remédio que tem sua eficácia diariamente comprovada na prática é criminalizado também. Pois é, e aí vem as tais vacinas contra o Covid. E aí, galera, é aí que a gente está vendo a reedição de um ato terrível que aconteceu muitos anos atrás. Assistam, porque vale a pena e vocês vão ficar muito chocados. Obviamente não demora, vai aparecer aquele engraçadinho de sempre me chamando de gado terraplanista. Para essas pessoas eu deixo duas mensagens aqui, tá? A primeira delas, o nosso ministro da Ciência e Tecnologia é um astronauta. Isso já diz muito a respeito da sua contradição. Enquanto isso, vocês tinham ali Aloysio Mercadante, Eduardo Campos, Aldo Rebelo, ocupando a mesma cadeira. Além disso, nada apresentado nesse vídeo aqui é baseado em achismo. São fatos históricos e científicos. Portanto, esperneiem à vontade, não tô nem aí. Agora vamos ao que interessa. Começando com essa notícia de março desse ano, que alardeava a pesquisa de Oxford. A mesma Oxford prestes a nos oferecer uma vacina, que dizia: Brasil terá 478 mil mortes por Covid. Hoje sabemos que o famoso pico já passou e as mortes mal passam de 75 mil. Isso ignorando as inúmeras denúncias de fraude em atestados de óbito vindas de todo o Brasil. Isso em um universo de quase 2 milhões de contaminados confirmados, e sem contar pessoas que já estão imunizadas e não chegaram a fazer testes. Nesse meio tempo, fortunas e fortunas em dinheiro público foram jogadas no lixo comprando respiradores e construindo hospitais de campanha que muitas vezes nem sequer foram utilizados. Para desespero dos detratores, pessoal, a verdade é que o tratamento mais eficiente é aquele que impede justamente que o contaminado chegue a esse estágio da doença, né? Mas nada disso impediu que as imagens aterrorizantes de covas sendo abertas e caixões sendo empilhados transformassem a população em zumbis amedrontados. E lá fora não foi diferente, como as imagens de caixões carregando corpos de supostas vítimas do vírus na Itália, quando na verdade eram vítimas de um naufrágio ocorrido anos antes. Tudo com o único objetivo de provocar um estado de completo choque e pânico na população. Tudo isso que eu mostrei para vocês aqui até agora, pessoal, tem como objetivo contextualizar o que eu vou mostrar a partir de agora. Semelhanças que muito provavelmente os positivistas e negacionistas chamarão de coincidências. A médica doutora Nisi Yamaguchi foi demitida do Hospital Albert Einstein na semana passada por ter comparado o sistema de manipulação que os governadores e prefeitos estão impondo à população brasileira com os métodos que os nazistas impuseram aos judeus antes do Holocausto. E como seria isso? Primeiramente, antes da guerra começar, o Reich fez um cadastro de toda a população alemã. E com esses dados em mãos, organizou e administrou a identificação inicial e a posterior expulsão dos seus inimigos, o confisco de suas propriedades, seu translado para guetos, a deportação a campos de concentração e, finalmente, seu extermínio. Tudo se utilizando de uma tecnologia desenvolvida pela IBM. Mas o cadastro, a princípio, não tornava o inimigo necessariamente visível, apenas localizável. E foi aí, ciente de onde estavam os judeus, que Hitler impôs que toda a comunidade judaica fosse obrigada a vestir uma estrela de Davi com fundo amarelo, visível em suas roupas. O final da história, todos conhecemos. Pessoal, esse tipo de ação tem como objetivo primordial gerar um estágio inicial de obediência e subordinação. E o que a gente vê hoje em dia na sociedade? Pessoas sendo obrigadas pelo Estado a vestir uma máscara cuja eficiência não é comprovada cientificamente, muito pelo contrário. É a mesma coisa que fizeram com os judeus, os obrigando a vestir a estrela de Davi. E a consequência disso, pessoal, numa sociedade livre, com um povo livre, acostumado com a liberdade, é a insurgência, isso é inevitável. Foi exatamente isso que aconteceu dentro dos campos de concentração.
os presos começaram a se insurgir contra o sistema. E por mais que isso na prática não os ajudasse muito, era uma reação natural de um povo acostumado à liberdade e que causava transtorno aos responsáveis pelos campos. E foi aí que veio o golpe fatal. Vejam o que disse Charles Eliot Perkins, um industrial americano enviado para a Alemanha para ajudar na reconstrução do pós-guerra. Os químicos alemães desenvolveram uma forma engenhosa e eficaz de controle das massas, que foi implementada e adotada pelo exército alemão. Esse plano era controlar a população de uma dada área através de uma medicação inserida na água potável. Nesse esquema de controle das massas, o fluoreto de sódio ocupava um lugar de destaque. Contudo, e quero deixar isso bem claro, o verdadeiro motivo para fluorar a água não era para melhorar a saúde dentária das crianças. O verdadeiro objetivo por trás da fluoração das águas potáveis era a redução da resistência das massas ao domínio, envenenando e narcotizando lentamente esta área do cérebro, tornando submisso à vontade daqueles que querem governar sobre ele. Esse esquema foi me contado por um químico alemão que trabalhava nas grandes indústrias químicas Farben e que era importante na estrutura nazista naquela altura. Digo isso com toda a sinceridade de um cientista que passou 20 anos a investigar a química, bioquímica, fisiologia e as patologias do flúor. Qualquer pessoa que beba água artificialmente fluorada durante um ano ou mais nunca voltará a ser a mesma pessoa, mental ou fisicamente. E o que a gente vê hoje, pessoal, nesse momento histórico que a gente está vivendo? A população se insurgindo contra líderes tirânicos, totalitaristas. Estão trancando a gente em casa, estão obrigando a gente a usar uma máscara inútil. E nós nos rebelamos. E aí o que acontece? Surgem as vacinas milagrosas. Mas vejam aí que, de acordo com a super interessante matéria de 29 de maio de 2020, caso a vacina do Covid ficasse pronta em 2021, ou seja, no ano que vem, ela já seria a mais rápida da história a ser desenvolvida. Agora, meses depois, 2 meses depois, já temos vacinas em última fase de testes? Como pode isso? Façam as comparações, galera. Tá tudo aí na cara de vocês. Os nazistas marcaram os judeus com a estrela de Davi e depois os doparam para mantê-los ali sob controle. E o que a gente vê hoje em dia? Um vírus que, entre aspas, deveria ser muito mais letal do que está sendo, e uma população se insurgindo contra medidas tirânicas de líderes tiranos. E do nada, surgem vacinas que só deveriam surgir no ano que vem. E de onde vêm as 2 vacinas que estão prestes a serem colocadas no mercado, pessoal? Uma de Oxford, a mesma instituição que inflou o número de mortes no mundo inteiro, pouquíssimos meses atrás. E a outra da China, o país que originou a pandemia. Então, quem me garante que elas não são uma reedição do flúor nazista, que tem como objetivo amansar uma população insurgente que não aguenta mais os abusos do Estado? E quando eu digo do Estado, é porque está acontecendo no mundo inteiro, né? Então, eu particularmente não vou tomar nenhuma das 2 e nenhuma vacina que venha depois. Eu não sei vocês. O que eu estou mostrando aqui são fatos históricos e dados científicos. A decisão é individual. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Como eu disse anteriormente, tirem suas próprias conclusões, né? Vocês acham que realmente o objetivo dessas vacinas seja imunizar a população mundial? Ou pode ser uma reedição do flúor, ou seja, uma tentativa de anestesiar o povo para que ele não impeça a continuidade do plano de expansão da China? Eu tenho a minha opinião e já expus aqui para vocês. Deixem seus comentários, compartilhem o vídeo, deixem seus likes. Se vocês não forem inscritos ainda, aproveita a oportunidade e vem com a gente. Um forte abraço e a gente se vê por aí.